Conquistadora, quem te capacita é Deus. E a dopamina de hoje é uma orientação prática para você que quer ser usada por Ele e viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje, sexta-feira. Eu já quero te desejar um final de semana abençoado. Mas antes de chegarmos no final de semana, eu também quero te abençoar nessa sexta-feira, que seja um dia abençoado, um dia extraordinário, um dia de conquistadora. Eu desejo que você viva as conquistas que o Senhor reservou para você neste dia. Então vamos começar o nosso dia da melhor forma, entendendo e aprendendo mais sobre a palavra de Deus, sendo ministrada por um devocional que o Senhor preparou para mim e para você hoje, uma dose de sabedoria, de instrução que vem do Senhor para as nossas vidas. Mas antes, é claro, você que já chegou aqui, não se esqueça de comentar, que é muito importante seu comentário, essa interação que nós temos aqui, ela é muito importante. Quero agradecer cada conquistadora que tem feito parte desta comunidade, que tem crescido a cada dia. Compartilhe também com suas amigas, pelo menos 3 amigas, mande para elas, copie o link, põe nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam impactadas por essa palavra tão linda e transformadora que tem sido, liberada de Deus para nós a cada dopamina, e eu creio que você pode ser canal do Senhor para isso. Então faça isso, compartilhe com mais pessoas. E se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva, habilita o sino de notificações, porque de segunda a sexta-feira temos as nossas dopaminas aqui e de sábado nós temos o nosso ponto de acesso. Inclusive, amanhã tem ponto de acesso, hein? Você que tem acompanhado, faça parte, às 10 horas já estará liberado aqui no nosso canal. Então entre, faça parte, assista a aula, mergulhe no conhecimento. Estamos estudando o Sermão do Monte, que tem sido uma bênção e você não pode ficar de fora. Ah, mas Stephanie, eu não vi as outras aulas, e agora? É só você correr na playlist que tem aqui do Sermão do Monte e você vai ver todas as outras aulas que nós tivemos aqui. Então não perca essa oportunidade, não é devocional, não é ministração, é estudo. A gente abre a Bíblia, lê juntas e a gente vai entendendo ponto a ponto daquilo que o Senhor está falando na palavra dele. E temos feito esse estudo junto com o Diego, meu marido, meu esposo, que tem sido muito usado por Deus para nos instruir aqui nos nossos encontros de sábado. Então já se programe para não ficar de fora. Agora vamos juntas na dopamina de hoje? Hoje nós vamos começar a nossa dopamina lendo o texto base. Eu te convido a abrir aí na sua Bíblia. Eu já deixei a minha marcada aqui para facilitar. Nós vamos ler lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 13. E olha só o que o texto diz. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi e é de uma maneira muito intensa. Um desejo que queima o coração para fazer algo, só que aquele desejo não é um desejo comum, é um desejo tão profundo, tão intenso que você não consegue explicar. Mas aquilo está dentro de você que queima o teu coração, mas você não sabe muitas vezes nem como fazer, por onde começar, de que maneira fazer, mas aquilo queima o teu coração. Isso foi uma coisa que eu vivi especificamente em 2021, quando eu senti no meu coração que eu precisava me arriscar para viver algo novo da parte de Deus em relação ao meu trabalho. E ali então eu comecei a buscar a Deus, pedir a direção de Deus, porque eu sabia que a transição que eu viveria não seria algo simples, seria uma mudança, de vida, uma mudança completa de vida, e isso acabaria mesmo refletindo em todas as áreas da minha vida. E foi o que aconteceu. De fato, um desejo que queimou meu coração, mas a maneira como tudo procedeu para que eu saísse da empresa, pudesse começar a fazer o meu trabalho aqui, empreender, começar com os atendimentos como eu tenho feito, tudo foi conduzido por Deus, de maneira muito natural. Alguns percalços eu tive que enfrentar no meio do caminho, porque alguns processos difíceis, eles são inevitáveis. E Deus permite o processo difícil para moldar o nosso caráter e fazer a gente entender exatamente o que lemos aqui em Filipenses 2,13, que não é o nosso jeito, é do jeito dele. Não é da nossa forma, é da forma dele. Então, se o desejo nasceu no nosso coração, sim, Deus ele coloca esse desejo, mas a maneira de viver esse desejo não vem de nós, mas sim de Deus. É ele quem coloca tanto querer quanto realizar.
Então, se tem algo no teu coração queimando e você não faz ideia por onde começar, o que tem que ser feito, como você vai fazer, comece a colocar isso diante de Deus. Porque se Deus tem colocado esse desejo no teu coração, Ele mesmo vai fazer a obra acontecer. Ele vai te capacitar, Ele vai te instruir, Ele vai levantar pessoas, Ele vai abrir os caminhos e vai dar direção para você, porque é Ele quem dirige os passos. Então, hoje nessa dopamina nós vamos entender que não adianta você querer fazer a obra de Deus do seu jeito. Não adianta você querer viver os propósitos de Deus da sua maneira. Porque se for dessa forma, você não vai ser realmente dependente dele. E o que Deus quer de mim e de você é uma dependência completa nele. Uma dependência onde não depende da nossa força, da nossa capacidade, mas vem dele para as nossas vidas. E um grande exemplo disso foi o que os próprios discípulos viveram após a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ele volta aos céus, antes dele subir aos céus, ele deixa uma orientação para os discípulos, para que eles ficassem ainda em Jerusalém, porque Deus traria um revestimento para eles de autoridade e poder. Se você ler lá em Atos capítulo 1, no verso 8 especificamente, você vai ver que Jesus diz que era para eles não saírem de Jerusalém, porque do alto viria um revestimento de autoridade e poder pelo Espírito Santo, e o Espírito de Deus capacitaria eles a fazerem as boas obras e a viverem o chamado que Deus estava despertando no coração deles. Então, o coração dos discípulos já queimava pela obra, já queimava para eles ministrarem a palavra, para eles ensinarem as pessoas, para eles viverem o evangelho. Porém, para que eles vivessem tudo isso, eles precisavam primeiro ser preparados, revestidos de autoridade e poder, que não viesse deles essa realização, mas sim de Deus, como a gente viu aqui em Filipenses. Filipenses diz pra gente que o Senhor coloca em nós o desejo para fazer aquela obra, mas quem nos faz realizar é o Senhor. E nós olhamos ao longo da Bíblia várias pessoas que fizeram exatamente isso. O coração queimou por uma obra, mas quem fez acontecer não foi eles, foi o Senhor. Nós podemos ver isso com Neemias, quando ele sente o desejo no coração dele de reconstruir os muros de Jerusalém. O desejo nasceu no coração porque Deus colocou aquele desejo em Neemias. Mas quem fez acontecer o projeto foi o Senhor capacitando Neemias para ele fazer a grande obra. A gente pode ver, por exemplo, com Davi, quando ele tem um desejo de fazer o templo do Senhor, e o próprio Deus fala: olha, Davi, muito legal que você teve o desejo de fazer o templo para mim, mas assim, não vai ser da forma que você acha. Você vai sim fazer parte desta obra, mas na verdade não será você que vai construir esse templo, vai ser o teu filho Salomão, mas você vai deixar tudo preparado para o teu filho viver aquilo que você tem planejado. Então você percebe que o desejo nasceu em Davi, mas a execução terminou em Salomão. Mas o propósito de Deus se cumpriu da mesma forma, porém não foi da maneira que Davi achava, foi da maneira de Deus. Então comece a entender o que Deus está falando com você através dessa dopamina. Tem coisas que estão queimando o seu coração que você ainda não conseguiu fazer porque você está tentando fazer do seu jeito. É da sua forma, mas o Senhor está te dizendo que não é do seu jeito, é do jeito dele. Ele colocou esse desejo em você, então é Ele que vai fazer a obra. É Ele que vai te preparar, te capacitar, te ajustar ou até mesmo te lapidar para viver aquilo que Ele te prometeu. Então, o desejo está no seu coração, mas o realizar não vem de você, vem do Senhor. Você tem que se dispor a viver a obra, mas quem faz a obra acontecer não é você, é o Senhor. E aí, voltando para os discípulos, depois que eles foram revestidos de autoridade pelo Espírito Santo, o que aconteceu? Eles começaram então a pregar a palavra de Deus. E com as pregações que Pedro fazia, com as ministrações que os discípulos faziam, eles começaram a impactar a sua cidade, o seu povo. Eles começaram, inclusive, a fazer milagres, sinais e maravilhas das obras do Senhor Jesus Cristo através da maneira que eles viviam. Então eles curaram um paralítico na entrada do templo e ali as pessoas viram que eles fizeram algo extraordinário que ninguém fazia.
até Jesus vir à terra e verem que Jesus também fazia. Mas eles viram que depois que Jesus morreu, eles acharam que depois que Jesus morresse, tudo aquilo ia acabar. Mas na verdade só começou o movimento. Jesus só veio para iniciar o projeto, mas quem daria continuidade eram os próprios discípulos que seguiriam os passos de Jesus. E eles fariam obras ainda maiores que Jesus fez. Consegue entender? Então os discípulos, eles foram revestidos de autoridade, de poder, para viver as obras que o Senhor tinha reservado para eles. E o resultado? Bom, o resultado é que eles surpreenderam todos. Aqueles que eram os chefes e os mestres da época olhavam e viam, né, a autoridade que Pedro e João falavam, a autoridade que Pedro e João tinham, os milagres e maravilhas que eles estavam fazendo, e eles não podiam negar que eles realmente estavam sendo representantes de Jesus na Terra. E eu quero ler isso com você. Abra sua Bíblia aí em Atos. Nós vamos ler a passagem logo depois que Pedro e João realizam um milagre na entrada do templo, onde nós vemos que um paralítico ali, ele é curado, né? Na verdade, logo quando ele entra no templo, tem ali um aleijado que estava na entrada, não era bem um paralítico, era um aleijado que tinha os tornozelos tortos, que ele não conseguia se mobilizar. E ele estava sentado na entrada formosa, né, do templo, e ao entrar, eles viram aquele aleijado e eles falaram assim para aquele aleijado: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante e ande. E eles ajudaram aquele homem então a viver o milagre da sua vida, podendo voltar, né, e viver algo que ele nunca tinha vivido, que era ter os pés de maneira perfeita, poder entrar no templo, louvar e glorificar a Deus. E aquele feito, né, dos discípulos, de João, de Pedro, que estavam ali, impactou todo mundo a ponto deles serem levados para o Sinédrio. Ao chegarem no Sinédrio, os fariseus estavam ali angustiados, querendo entender o que tinha acontecido e procuraram saber o que estava acontecendo, por que Pedro falava daquele jeito, por que João estava falando daquele jeito. E aí Pedro e João se posicionam com autoridade e eles começam a falar, começam a pregar e começam a dizer quem eles realmente estavam representando. Eles não têm medo de confrontar os próprios fariseus, os mestres daquela época, e eles se posicionam com uma autoridade que era literalmente de Deus, era divina, onde os próprios mestres da lei não puderam negar. Olha só o que está escrito no capítulo 4, no versículo 13 até o 14. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns. Conseguem ver? Eles viram uma coragem, eles viram uma ousadia, mas eles olharam e viram que eram homens comuns. Não eram mestres da lei, não eram homens renomados de sucesso, eram homens comuns, homens como qualquer outro, mas tinha algo diferente. Isso era o poder do Espírito Santo neles. É isso que Deus faz na nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração para que entre o poder de Deus na nossa vida, o Espírito Santo habite em nós, nós passamos a sair do comum. Mesmo que as pessoas vejam a gente no comum, mas elas vão ver as nossas obras, elas não vão ser comuns. Se você quer se diferenciar, se você quer se destacar, se você quer realmente chamar a atenção, não chame a atenção com a sua força do braço, chame a atenção das pessoas pela autoridade do Espírito Santo. Então, peça a Deus que Ele traga para você o revestimento e o poder que vem dele. Peça para que Ele coloque em você a luz de Cristo e não a sua própria luz. Peça para que você seja referência para as outras pessoas e não que você possa, de fato, convencer as pessoas que você é uma referência. Quando você entende que não é sobre você, mas é sobre quem está em você, tudo muda. Você não precisa mais ficar tentando chamar a atenção para você, você não precisa mais tentar convencer as pessoas, porque o brilho de Cristo na sua vida atrai o favor de Deus. E quando atrai o favor de Deus, acontece isso. As pessoas vão olhar, vão ver que você é uma pessoa comum, mas que existe algo diferente, uma autoridade, uma ousadia que não é encontrada em qualquer pessoa. E aí o texto continua: e sem instrução, eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, eles viram que tinha uma semelhança, porque esses mesmos homens foram os que mataram Jesus. Então agora eles olham João, olham Pedro, vêm os dois com a mesma autoridade, com o mesmo jeito de falar de Jesus, com a mesma postura de Jesus,
e eles perceberam que eles realmente tinham andado com Jesus. E aqui continua falando no versículo 14. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, eles não podiam dizer nada contra eles. Ou seja, eles não puderam negar o que Pedro e João fizeram, o milagre que eles fizeram. Eles não puderam negar a autoridade que eles carregavam e não puderam negar que eles eram realmente discípulos de Jesus. Quando nós andamos com o direcionamento de Deus para as nossas vidas, quando nós vivemos exatamente o que nós lemos em Filipenses 2,13, que é o Senhor que coloca em nós o querer e o realizar, quando nós obedecemos essa instrução, sabe o que acontece, conquistadora? Acontece que as pessoas passam a ver em nós algo que nem nós sabíamos que tínhamos. Porque o que elas vão enxergar em nós não é o nosso dom, não é a nossa habilidade, não é o nosso potencial, mas é o poder de Cristo em nós, é o poder do Espírito Santo em nós. E se você não quer mais andar com a força do teu braço, você está cansada de tentar convencer as pessoas do seu potencial, você está cansada de tentar provar o teu valor, comece a viver como os discípulos viviam. Revista-se da autoridade espiritual. Ore a Deus pedindo para que Ele derrame sobre você uma autoridade espiritual. Ore a Deus pedindo para que Ele te ajude a vencer os seus desafios com a autoridade que Cristo te dá. Comece a se apropriar daquilo que Deus derramou na sua vida. Não renuncie àquilo que o Senhor te deu. Essa autoridade que Ele deu para você tem que ser vivida. Os discípulos viveram essa autoridade com ousadia e é por isso que eles impactaram tantas vidas. Agora eu quero te fazer essa pergunta. Você tem realmente se permitido viver com ousadia aquilo que Deus derramou sobre você? Você tem se permitido ser lapidada, forjada e capacitada pelo Espírito Santo? Ou você tem simplesmente se entregado e olhado para as circunstâncias e visto que é muito difícil, eu não consigo, eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa capacidade? Você tem se limitado? A palavra de Deus hoje é uma orientação para você não se limitar. Não se limite mais. É hora de você começar a ter essa autoridade do Espírito Santo, a deixar o Senhor colocar em você o querer e o realizar, para que você possa de fato ser uma testemunha de Cristo nesta terra e as pessoas reconheçam o brilho dele em você. Se você entendeu essa palavra, convido você a orar comigo e a derramar o teu coração na presença do Senhor. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra, que o Senhor nos orienta a realmente compreendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra de hoje nos fez pensar e entender que muitas vezes, Senhor, nós estamos diante de desafios, circunstâncias e não nos sentimos preparados, capacitados, mas a Tua palavra diz, Pai, que é o Senhor que coloca em nós o querer e o realizar. E se alguém hoje com algum projeto queimando no coração, mas que não faz ideia por onde começar, como fazer, de que maneira fazer, Senhor, prepara o discernimento, abra a mente e faça-nos entender que é o Senhor quem traz a realização. E não é nós, que não somos nós, Pai. Nós não conseguimos pela nossa própria força, mas no poder que há em Ti, nós conseguimos viver as bênçãos do Senhor. Então a minha oração, Pai, é que neste momento o Senhor possa falar ao nosso coração, o Senhor possa despertar a gente para nos posicionarmos com essa autoridade e viver todas as suas promessas, assim como Pedro, assim como João, que foram vistos de maneira ousada e através dessa postura ousada eles alcançaram muitas vidas. Assim nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, que essa palavra possa germinar no teu coração, que você pratique essa palavra, que nos próximos dias você possa se posicionar com autoridade e ousadia. E eu te espero amanhã no nosso ponto de acesso às 10 horas da manhã. E se você não viu os demais, não se esqueça que nós temos a playlist aqui para você mergulhar nesse estudo tão lindo que nós estamos fazendo do Sermão do Monte. Um grande beijo e nos encontramos amanhã. Tchau, tchau!